nervosa é um transtorno alimentar que acomete principalmente mulheres jovens. Cerca de 9 entre 10 casos acontecem em mulheres. É um quadro que pode se manifestar inicialmente na adolescência, mas que pode perdurar por toda a vida e inclusive ser diagnosticado mais tardiamente em mulheres adultas ou mesmo mulheres mais velhas. A bulimia nervosa ela se caracteriza principalmente pela presença de episódios de compulsão alimentar, que são recorrentes. Esses episódios, eles acontecem geralmente às escondidas e eles representam um descontrole da alimentação, onde a pessoa consegue ingerir, e geralmente o faz, uma quantidade muito grande de alimentos, o que acontece num período geralmente curto de tempo. Esses alimentos geralmente são alimentos que se acham fora da dieta regular dessa pessoa. Então, todos aqueles alimentos que ela evita, alimentos calóricos na maioria das vezes, eles são ingeridos de uma vez em um episódio de compulsão alimentar. Isto é motivo de se sentir culpa, se preocupar com o ganho de peso que possa advir de uma ingestão tão grande de alimentos calóricos, que leva esses indivíduos a buscarem mecanismos de compensar essa ingestão excessiva. Para isso, a maioria das mulheres com bulimia nervosa acabam por induzir o vômito ou utilizar métodos purgativos, utilizar laxantes, diuréticos ou mesmo outras substâncias que ajudam a queimar calorias, hormônios tireoidianos ou anorexígenos, drogas que inibem o apetite. Essas pacientes podem também se exercitar excessivamente após um episódio compulsivo para tentar queimar mais calorias. A bulimia nervosa, ela se parece um pouco com a anorexia na medida em que existe uma preocupação excessiva com o corpo, com a imagem corporal, com o peso. Isso faz com que essas pessoas tentem a todo custo manter o peso no nível normal, se possível, baixo. Porém, a maioria dos pacientes com bulimia nervosa, diferente da anorexia nervosa, eles conseguem manter o peso dentro da normalidade. Alguns deles até apresentam sobrepeso ou mesmo obesidade. A bulimia nervosa se caracteriza também por comportamentos que às vezes acontecem às escondidas. É comum que essas pacientes demorem a revelar ou que seus pais descubram que elas apresentam episódios de compulsão e purgação. Muitas vezes essa alimentação é feita quando sozinhas, né, ou mesmo compram alimentos, né, no caminho de casa, ou comem no carro, ou comem, enfim, em situações em que estejam a sós, para que possam, na sequência, efetuar o método purgativo. Muitas vezes elas até podem fazer isso durante o banho, utilizando disfarces para não serem descobertas. Com isso, pode levar um tempo grande para essas pacientes chegarem até o tratamento. Mas elas conseguem perceber, identificar que aquele comportamento que inicialmente se pensava ser por curto período de tempo, até alcançarem a meta de peso que desejavam, está se prolongando, está causando prejuízos para a saúde física e precisa ser tratado e interrompido. Essas pacientes reconhecem que precisam de ajuda e buscam ajuda espontaneamente, mas isso pode demorar até anos para acontecer. O tratamento da bulimia nervosa, ele é multidisciplinar e multifocal. Isto quer dizer que vários aspectos precisam ser cuidados, desde aspectos físicos e nutricionais, já que essas pacientes comem de uma maneira caótica, muitas vezes com restrições alimentares muito importantes, dietas muito rígidas, que são alternadas com os episódios recorrentes de compulsão alimentar.
e com os episódios de purgação que se seguem. Então, são ciclos de bulimia, purgação e restrição. Esses ciclos precisam ser abordados e precisam ser interrompidos. A orientação nutricional para essa situação é bastante importante e ela pode ser feita tanto com auxílio de um profissional especializado em nutrição, uma nutricionista, um nutrólogo, quanto pode ser feito no contexto de uma psicoterapia que também lida com os comportamentos alimentares inadequados. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental voltada para a bulimia nervosa, que é uma técnica bastante testada e com bons resultados e boas evidências nas pesquisas. Ela é a técnica considerada hoje de melhor escolha, primeira escolha para tratar a bulimia nervosa. Porém, outras técnicas psicológicas também podem e comportamentais também podem ser utilizadas. Muitas vezes são técnicas que vão trabalhar com outros aspectos além dos comportamentos alimentares que se acham desregulados. Vai se trabalhar também com, por exemplo, aspectos que antecedem a manifestação desses episódios, como a desregulação emocional, como as dificuldades nas relações interpessoais. Então, técnicas que abordam, o processo da relação interpessoal, ou mesmo tudo aquilo que causa uma desregulação das emoções e um comportamento compulsivo, vão ser trabalhados nessas psicoterapias. É possível também que essas pacientes precisem de um acompanhamento clínico na medida em que os métodos purgativos que utilizam podem levar a prejuízos e a complicações médicas, como prejuízo do trato gastrointestinal. Elas são purgadoras, são vomitadoras e muitas vezes abusam de laxantes. Além das psicoterapias, as pacientes com bulimia nervosa podem ser tratadas também com alguns medicamentos. O principal deles e com maior, a classe de medicamentos com maior nível de evidência é a classe de antidepressivos. Em especial, uma das drogas, que é a fluoxetina, é a droga mais testada e a única droga aprovada em dose mais alta para se tratar bulimia nervosa. É comum que se tente a associação de uma psicoterapia ao antidepressivo para se buscar os melhores resultados. Mas ainda a psicoterapia é a primeira escolha frente ao uso de medicamentos. É importante que, como esses quadros acometem principalmente jovens, os pais estejam atentos a mudanças no comportamento alimentar de seus filhos. Geralmente, essas mudanças ocorrem não só em relação ao comportamento, em relação à alimentação e ao próprio corpo, a demonstração de preocupações que vão se tornando muito excessivas, mas também a comportamentos mais às escondidas. Pacientes muitas vezes evitam refeições com a família ou comem de maneira exagerada até nessas refeições e, curiosamente, não apresentam nenhuma alteração de peso ou apresentam comportamentos de sair rapidamente do ambiente de refeição para utilizar o banheiro na sequência. É importante esses familiares observarem mudanças no funcionamento dos filhos e no comportamento alimentar e conversarem com eles a esse respeito.